Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que façamos do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo. Uhul. Uhul. Interessante. Folgado. Temos Ana Júlia. Olá, que Jesus nos abençoe. Que também é doce como o Edmilson. Doce. Paz e amor a todos. Bom estar aqui com vocês. Vocês têm que ver a franjinha do Edmilson. Ele parece um menino, viu? Não, ele é. Exatamente. Tem um careca aqui do lado. Pois é, não queria falar nada, não. Vai ficar tomando conta do meu nome. Diga alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Eu sabia que ele... Esse é o Adalberto. Você Então, foi falar no topete, pronto. Mas ele é careca. Vai lá. Então, nós vamos para hoje as perguntas 203 e 204 de O Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Neto Bezerra, iniciando o tópico parentesco filiação. Guilhermina. Vamos lá. Parentesco, filiação. Pergunta Kardec. Os pais transmitem aos filhos uma parcela das suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar a vida moral? A pergunta é bem objetiva. Qual é o papel do pai, os pais na vida da criança, né? Aí responde os espíritos: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Isso já estudamos já algumas vezes aqui. A alma é indivisível. Nós viemos para cumprir nossa trajetória, nosso trajeto. Temos pais que nos proporcionam o corpo físico, de acordo com a situação. E a última frase é fantástica. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Perfeito. Perfeito. Porque cada um é cada um. E cada um nasce na família que precisa nascer. E cada um tem filhos que precisam ter. Porque a lei divina é perfeita. É isso. Nós temos exemplos suficientes para a gente analisar. Existem, por exemplo, situações em que você tem famílias totalmente estruturadas e um filho Exatamente. é aquele mais difícil de lidar. Por fora do... Eu não esqueço do que eu já escutei de algumas pessoas, e a frase é emblemática: João, se não fossem meus pais, eu tinha virado bandido. Por quê? Não. Eles me deram um exemplo e olha, eu nunca recebi deles nada que fosse agressivo. Agora, realmente eu ficava envergonhado quando minha mãe me corrigia, quando meu pai me corrigia.
que eu sabia que eles nunca fariam aquilo que eu tinha feito. Característico, né? Então, o exemplo. E vice-versa também. Eu já Sim, tive claro. indivíduos que disseram assim: poxa, meu filho está me aceitando. Eu nunca o aceitei. Cada história é uma história. É impressionante as situações. São frases que às vezes você enfeixa uma vida inteira. Exato. Então, E aí a gente aprende, lida exato. e contribui da medida que a gente pode fazer. Edmilson. Eu estava lembrando de uma pesquisa que os americanos fizeram, né? Eles fecundaram um espermatozoide de um superdotado numa mulher que igualmente era superdotada. E eles analisaram e acompanharam o filho desse casal por um período de 15 anos. E a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: geneticamente o menino era saudável, tinha fisicamente as características um pouco do pai, um pouco da mãe, mas intelectualmente era um menino comum. Aqui no Nordeste brasileiro, né, um casal de nordestinos que eles não sabiam ler. E eles tiveram uma criança, um menino que aos 3 anos de idade aprendeu a ler e a falar sozinho inglês. E os pais eram analfabetos, né? Então, né, ela falou que temos vários exemplos disso. Esses exemplos aqui, exato, a gente poderia continuar enumerando eles, exato, às centenas. Exato. Né? Eu apenas me prendi a 2 exemplos especificamente para mostrar que geneticamente os pais, eles transmitem as suas características físicas, os trejeitos, a cor dos olhos, do cabelo, da pele, etc. Mas moral e intelectualmente é o espírito, aquele é um patrimônio espiritual. Seria incompatível com as leis naturais da vida que um espírito já viesse com determinados traços de personalidade apenas porque os pais já adquiriram aquilo. Qual seria o mérito desse espírito? A questão não é mérito também. Então quer dizer que os pais são muito inteligentes, então esse espírito ele não está tendo mérito, porque ele está herdando geneticamente aquilo que os pais já estão transmitindo a eles. Então ele não teria mérito. Então isso é incompatível com as leis naturais da vida, porque a evolução ela é um processo intransferível. É responsabilidade de cada um guardar e conquistar a sua evolução. É mérito de cada um. Exato. Não é? É fruto de livre-arbítrio. Isso. E aquela velha frase, né, que todos conhecemos, que Deus não joga dados. Einstein. O acaso né? O acaso não existe. Exato. Então, a lei de causa e efeito, ela existe. Desde a probabilidade de uma onda até um acontecimento cósmico. Então isso se estende para as nossas vidas também. Né? Um Buda, um Krishna, um Jesus, um Antúlio, um Lao Tse, um Confúcio, isso não é obra do acaso. Um Einstein da vida, um Chico Xavier, isso é elaboração de milênios. Os próprios pais do Chico eram pessoas muito humildes. E, no entanto, ele escreveu mais de 400 livros, né, de uma sabedoria incrível, né? Naturalmente que os espíritos escreviam por intermédio dele, mas o próprio Chico também tinha uma inteligência incrível, né? Então, não é por acaso. A sabedoria, a ignorância, a tendência para a arte, para fazer o bem, para renunciar, ou mesmo para a maldade também, né? Como o exemplo que ele deu aí, que a pessoa foi grata aos pais, porque se ele não tivesse tido aqueles pais, ele reconhece que ele teria enveredado pelo caminho da marginalidade, porque ele reconhecia dentro de si a tendência dele. Então, é um mérito de cada um, responsabilidade de todos nós, né? Ana Júlia. Também estou achando interessante, né? A forma como Kardec ordenou as perguntas, os capítulos,
Não foi por acaso que ele colocou esse tema, né, parentesco, filiação, dentro da pluralidade das existências. Aí eu fui procurar a palavra parentesco, aí fala, né, condição dos que pertencem à mesma família, ou por vínculo de sangue, ou pelo casamento, ou por adoção. E a filiação está como relação jurídica existente entre os pais e os filhos, biológicos ou adotivos. Aí ele coloca isso dentro da pluralidade das existências. Então a gente pensa o quê? Quer dizer, nós temos várias existências, né? Somos espíritos milenares que já passamos por diversas experiências. Como espíritos já fomos filhos, já fomos pais, já tivemos muitos filhos, muitos pais, já fomos mãe, pai, genro, sogra. Já passamos por várias posições. E Kardec, então, pergunta, né? Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas, e o que nós vimos aqui, né? Os pais transmitem o corpo físico, né? Eles fornecem as células necessárias para o desenvolvimento de um embrião. Mas as almas não. Por quê? Exatamente porque já passamos por muitas experiências e trazemos cada um a sua bagagem. É isso aí. Então, nós vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Só uma coisinha só para informação de nossos ouvintes. A vinheta que é colocada no meio do programa, nossa transmissão, ela é feita com diversas finalidades. Eu pensava que era só uma exigência do Departamento Nacional de Telecomunicações, do DENTEL. Mas existe também para que entre no ar um prefixo da rádio, que basta falar o nome Rádio Rio de Janeiro, tá? Na transmissão já entra a frequência também, tal. E isto é importante para aeronaves, para navios, que tem que se orientar muitas vezes sem ter estrada. Não existe estrada do mar, nem existe estrada do ar. Então, se você capta uma rádio AM estando a 10 mil metros de altitude, você tem uma noção mais ou menos de onde você se encontra. Isso daí faz parte do nosso processo de trabalho também. Então, na 204, Edmilson. Questão 204. Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? A resposta não poderia ser diferente, né? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Eles falam o seguinte: remontam, né, a sucessão das existências corpóreas estabelece ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então ele coloca aqui no plural, dando a entender que essas existências, elas se remontam a séculos e a milênios, né? E o fato de colocar no plural significa, o que fica subentendido? Que na sucessão dessas existências nós nos reencontramos. Sejam aqueles que já se reencontram por afinidade, pelos laços de amor, ou aqueles que, por uma necessidade, precisam se reencontrar para tornar os desafetos em afetos. Porque ao longo das nossas peregrinações,
A gente faz muita bobagem, a verdade é essa. Não é? E o que é fazer bobagem, que eu me refiro? É errarmos contra o nosso semelhante. E se o objetivo da encarnação é a evolução, né? Tá lá o Cristo nos disse, né? Sede perfeitos como vosso Pai. Ora, para que possamos atingir, entre aspas, tá? A palavra perfeição aqui. Para que possamos atingir essa perfeição, o que nós precisamos? Remontar os nossos erros, refazer os nossos passos, aprender com as experiências pregressas e, naturalmente, resgatarmos aquelas pessoas que, para quem prejudicamos, né, angariarmos novas amizades e expandirmos os nossos laços de amor, né? Como o Adalberto tinha falado aí, e o próprio Cristo nos mostrou quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, dando a entender que a humanidade, né, é a minha família, é a minha grande família, a humanidade, né? A reencarnação, ela nos mostra que ser homem, ser mulher, ser asiático, ser europeu, ser negro, ser branco, rico ou pobre, essas diferenças são apenas rótulos temporários, né? Rótulos temporários, que muitas vezes nos servem até por quedas, né? Às vezes um rótulo de uma vaidade, um corpo belo, uma posição social elevada, uma condição financeira muito boa, o líder de uma grande instituição, às vezes até mesmo de uma pequena instituição, isso pode envaidecer o espírito e isso pode ser motivo de queda. O que é preferível? Sermos um grande político corrupto ou um pedreiro honesto, como foi colocado aqui? Moralmente, é isso que verdadeiramente importa, não é? Quantos e quantos soldados moralmente são superiores aos seus comandantes? Não é? Quantas e quantas pessoas encontram-se em estado de liderança e que espiritualmente estão abaixo daqueles que no plano físico são seus subordinados, não é? O que importa verdadeiramente, a vida física é apenas um estágio, um piscar de olhos diante da eternidade espiritual. E que verdadeiramente como que importa é a nossa evolução, que tenhamos então consciência de tudo isso, né? Que principalmente os laços de família que atualmente temos, mesmo aqueles que são, né, aqueles desafetos que muitas vezes também vêm dentro do nosso laço de família, que tenhamos paciência com eles e que tenhamos também paciência conosco, né? Porque muitas vezes a gente tem até uma facilidade maior de perdoar os outros, mas também não conseguimos desenvolver o auto-perdão e o auto-amor. Então é muito importante que a gente desenvolva também o auto-perdão, porque se o Evangelho determina que eu não devo fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim, esse mesmo Evangelho determina que eu não devo também fazer a mim aquilo que ele fala que eu não é para eu fazer ao outro. Então eu tenho também que desenvolver o sentimento de auto-amor, para que eu possa doar esse amor. Ana Júlia. Eu estou aqui pensando, você falou em laços, né? A gente sabe, laços de amor nunca se rompem, né? E, por exemplo, muitas vezes aquele que foi um pai ou uma mãe numa determinada existência e às vezes está desencarnado, e aquele que foi seu filho está encarnado, esse laço já se frutificou, não se perde mais, né? O amor não encontra distâncias. Aí eu vou trazer um exemplo. Eu tenho muitos anos isso, o meu filho pequeno estava doente e eu nunca participei de reunião mediúnica, mas aí minha mãe levou o nome do meu filho para a reunião mediúnica. E ela depois me falou que um espírito se apresentou dizendo que tinha sido o pai dele numa outra existência e estava velando por ele. Então, pediu muito que eu cuidasse dele, que ele entendia que agora ele tinha uma outra mãe e um outro pai, mas que ele não tinha esquecido.
Então, vendo a questão da parentela, né, seria a parentela espiritual. Aquele espírito não esqueceu aquele que foi seu filho numa determinada existência e o vínculo ficou, né, a ponto dele, né, se apresentar, identificar, localizar esse espírito que agora está numa nova encarnação. Então, são laços, quer dizer, muito importantes. E como também, quando a gente tem algum desafeto, né, que nós pensemos, observemos essa situação e, como nós sabemos que nós estamos aqui para evoluir, para desenvolvermos o amor, que nós busquemos mudar esse aspecto, né, de um desafeto se tornar afeto. Isso vai ser uma grande conquista, né, e vamos aumentar ainda mais a nossa parentela. Irina. Eu vou rapidinho, na hora que o Edmilson estava comentando, esse finalzinho aqui, que não pode ser de outra maneira, a sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vidas anteriores, né? Isso é natural. E aí a última frase: daí muitas vezes as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. E ao contrário, você tem pessoas com quem você se simpatiza imediatamente e tem pessoas que você... Existe uma expressão comum brasileira, meu santo não foi com dele. Eu sempre achei isso muito interessante, porque é uma coisa natural. Não sei porquê, conheci fulano agora, mas meu santo não foi com dele. Ou seja, assim como, a gente se gostou assim logo de cara. Por óbvio, exatamente por isso, porque a gente tem contatos em experiências anteriores, em vivências anteriores, que as emoções permanecem. O que a gente construiu, seja do laço afetivo positivo, como seja do laço de hostilidade, vai permanecer, e aí a gente tem que ir trabalhando. Aí se veio de novo, se apareceu de novo, e a gente já com esse conhecimento é para corrigir a hostilidade, ver o que fulano me incomoda. Então eu não tenho que corrigir a ele, eu tenho que corrigir a mim. Eu tenho que corrigir na minha cabeça por que aquilo me incomoda. E aí é um trabalho, é um exercício desagradável, claro que é, mas é necessário. Eu me lembrei, mas bateu logo a expressão popular. E é uma verdade muito comum. É isso aí. Não dá para esquecer. Esse é o grande fato. Exato. Que amemos cada vez mais aqueles que estão próximos a nós ou até aqueles que se encontram distantes de nós espiritualmente, que reconheçamos que somos todos espíritos e estamos na mesma trajetória para a perfeição. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o primeiro tópico trata-se de uma frase de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas.
Então Kardec nos remete aqui a duas passagens do Evangelho, uma de Mateus, outra de Marcos. Na primeira diz o seguinte: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Na segunda nos diz: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-lhes e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, ele nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Então, para explicar bem essas passagens, Kardec nos diz o seguinte aqui a partir do item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, ao renascer para a vida corpórea, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham a elas. Considerando que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim deveria ser, para cativar a sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se vê nos indivíduos muito precoces. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que a possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele, renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer que, ao curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que pode modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência.
E assim, Jesus está com a verdade quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. E essa última frase aqui é bem importante, porque olha o que diz. Ouçam bem. O Espírito, pois, enverga temporariamente, ou seja, somente enquanto ainda está na fase infantil, a túnica da inocência. Então, durante o tempo que ele é criança, ele ainda está inocente, porque o espírito ainda está se adaptando à nova vida, ao novo corpo, às novas circunstâncias. Então, nós não está com capacidade nem de fazer coisas muito boas, nem coisas muito más também. É uma coisa temporária. À medida que ele vai crescendo, ele vai tomando, vamos dizer assim, conta do seu próprio corpo, da sua própria vida, expressando suas vontades, seus gostos, suas aptidões, suas tendências, e aí começa a ser ele mesmo. Então é por isso que Jesus diz que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, ou seja, aqueles que estão naquela fase que a criança está temporariamente, de inocência, sem malícia. A criança pode até errar, ela pode até fazer entre aspas, uma maldade com outra criança. As crianças vão no parquinho, uma coisa, daqui a pouco uma arranha a outra, morde, dá tapa, mas ela não faz aquilo por dolo. Ela faz aquilo sem consciência do que está fazendo. Ela não faz por vileza, não faz aquilo com malícia. Ela faz por instinto natural de uma criança, de que não quer ter suas vontades contestadas. Faz parte também, temporariamente, da vida da criança. Ela acha que se ela quer uma coisa, ela vai e pega. O adulto já diz, não, eu quero aquilo, mas não posso pegar porque não é meu. Eu tenho que respeitar o que é do outro. A criança não tem essa noção, porque ela é pura ainda. Ela é inocente. Ela não tem malícia. É isso que Jesus estava dizendo. Se nós agíssemos como adultos, enquanto adultos, como age uma criança, ou seja, podemos até errar, fazer coisas indevidas, mas vamos fazer sem maldade, sem premeditação. É esse ponto que Jesus quer que nós entendamos. É isso que ele quer que nós aceitemos. Porque aí sim nós vamos nos corrigir. Porque errar, vamos continuar errando por muito tempo ainda, gente. Estamos em evolução. Mas erraremos sem aquele comprometimento do nosso caráter. É como a gente às vezes esbarra numa pessoa na rua. Você, foi sem querer, pede desculpa. Você não fez aquilo de propósito. Você fez sem querer. Então, você pede desculpas e vida que segue. Agora, se você agride uma pessoa por vontade própria, é outra história. Você está agredindo. Você decidiu tomar aquela atitude agressiva. Então você não está agindo como agiria uma criança. É disso que Jesus nos chama atenção. É para isso que ele nos chama atenção. Para que nós possamos, então, sempre que pudermos, agirmos com a inocência das crianças. Não do espírito que habita aquele corpo temporariamente, porque ele vai acabar se tornando adulto e vai fazer as coisas que ele já fazia em outras encarnações. Vai expressar os seus gostos, suas vontades, e aí vai errar com dolo. Mas enquanto era criança, com certeza não fazia as coisas dolosamente. Seguindo ainda aqui esse capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, nós temos aqui o item 5, que tem por tópico pecado por pensamento, o adultério. Então, Kardec se remete aqui uma passagem de Mateus, no item 5, e comenta no item 6. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28. Kardec nos diz: a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas no sentido mais geral. Claro,
Adulterar é modificar alguma coisa, sempre com sentido pejorativo. Se adulterou sempre visando uma outra coisa mais ou menos indevida. Então vale para a conotação geral e vale para a conotação que Jesus está dando aqui. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. Ele chamava aquela gente de raça adúltera porque eles erravam, cometiam pecados e dolosamente, não como as crianças, faziam de propósito. Não só adultério carnal, mas outras adulterações que cometiam lá, como nós até hoje cometemos. Adulteramos uma série de coisas. Então é para isso que Jesus diz: se fizermos já em pensamento, já estamos cometendo adultério. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Ou seja, nós temos que ter o coração puro, limpo. Enquanto o nosso coração estiver com um cisquinho, uma poeirinha, ele vai julgar, através do nosso pensamento, coisas indevidas. Nós, de repente, nem podemos agir nem falar, agredir ninguém com ações ou palavras, mas em pensamentos fazemos, porque o nosso coração ainda não está totalmente puro. Então, o que Jesus diz, o título do capítulo é Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então o coração vai estar puro quando nem em pensamento nós cometemos adultério. Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito? É uma pergunta interessante. Há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É o indício de esforço para apagar a mancha. Não cederá caso se apresente a ocasião de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E, se não o fizer, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de oportunidade. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, já está progresso realizado. Naquele em que surge a ideia, mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num, o trabalho está feito, o outro está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos. É claro, gente, essa pureza, essa limpeza da nossa alma, vamos representá-la aqui pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Como diz Jesus, bem-aventurados que têm puro coração. O coração aqui é uma metáfora para representar o nosso sentimento. Mas nós chegamos a esse ponto só quando estivermos muito avançados. Fomos alma já, um caminho já percorrido bastante. Por enquanto nós não estamos assim. Nós estamos lutando para não falar mal das pessoas. Estamos lutando para não agredir as pessoas fisicamente. Se já conseguimos isso, já é um bom caminho. Mas o nosso pensamento ainda age desconforme a essas coisas. Então, como ele diz aqui, aquele que nem concebe a ideia do mal, que já está puro, já é um progresso. Ele já está puro. Seremos nós, depois de passar por mundo de regeneração, e etc. Naquele em que surge uma ideia, mas ele a repele, muitas vezes nós sentimos pensamento, vontade de fazer uma coisa errada contra alguém, porque a pessoa fez alguma coisa com a gente não se conformou e pensa mal.
mas a gente se repele na hora, assim, não, peraí, não dá, isso aí está errado, não vou fazer. Esse já é um progresso em vias de realizar-se. Ou seja, ele já está quase realizando um progresso, que ele pensou mal, e vale até para adultério também. Se pensou mal em relação a uma outra mulher, só pensou, está adulterando. Mas se você repele aquele pensamento, você já está em vias de progresso. Naquele que finalmente que pensa no mal e nele se compraz, quer dizer, pensou no mal, não fez o mal, mas se comprouve daquilo. Ora, nele o mal ainda existe em toda a sua plenitude. O mal ainda está no coração. Não está nos atos, nas palavras, mas está no coração, refletindo-se no pensamento. Então, num trabalho já está feito, no primeiro. No outro, está por fazer-se. O trabalho ainda está sendo feito, que é o nosso caso. Nós ainda estamos com o trabalho por fazer. Tem um monte de coisa para fazer, para nós tornarmos puro o nosso coração. Ainda tem muita coisa. Vamos admitir isso e vamos trabalhar. Cada vez que a gente pensa besteira, a gente para, reflete, poxa, isso aqui não dá. É aquela história que diz, nós às vezes não conseguimos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Se ele pousar, a gente, espanta. Se o pensamento mal vier, a gente espanta. Não podemos deixar que ele faça um ninho na nossa cabeça. Deixar que o pensamento mal fique na nossa cabeça ali para sempre. E nós já estaremos nos comprazendo disso. Então, não é o correto. Então, é para isso que Jesus chama atenção. Para a pureza do coração. Aí vocês vão dizer, mas Jesus está exagerando, porque é muita coisa. É muita coisa para a gente fazer, e é difícil. Um pensamentozinho aqui, outro ali, não tem nada demais, eu só pensei. É só um pouquinho de sujeira no coração, mas o pouquinho já mostrou que está sujo. Um pouquinho. Não precisa estar todo sujo. Todo sujo, meio sujo, sujo ou mal lavado é a mesma coisa. Se a nossa roupa está suja, a gente não vai vestir. Mas se ela estiver mal lavada, também não. Se ela estiver com uma manchinha aqui na frente, a gente não vou sair com a roupa com essa mancha aqui. É uma manchinha só. Mas para nós está suja, a gente não vai sair. É o caso. A gente não está mais com a roupa suja. Não estamos nem com a roupa mal lavada, mas o nosso pensamento ainda tem umas sujeirinhas. E essas sujeirinhas dependem do nosso esforço para desaparecerem do nosso pensamento e do nosso coração. Aí Jesus nos remete a agirmos como criança. Que a criança não fica matutando aqui, vou fazer um mal, vou fazer isso ou aquilo. Ela pode até fazer, mas é sem malícia. Ela não fica matutando. Nós ficamos matutando ainda. Fazer um mal ali, uma vingança, me fez mal, vou revidar. E a gente pensa tudo isso. Mas o dia que nós conseguimos ter esses pensamentos e afastar esses pensamentos, já estamos com boa parte do caminho andada. É aquela camisa que está com a manchinha, a gente vai para casa, tira ali, pega uma escovinha, limpa aquele pedaço, que o resto da camisa está limpo. Então, aqui no punho sujou. Então vamos limpar aqui, porque eu não vou sair com a camisa desse jeito. É o mesmo caso, o coração é igual. Uma camisa branca. Caiu uma sujeirinha aqui no punho, na manga, a gente vai lá limpar para sair, não vai sair com aquilo. Que vamos dizer, a camisa está toda suja. Ninguém vai dizer, a camisa está só com a sujeirinha aqui na manga. Não, a camisa está suja. Saiu com a camisa suja. Você vai para o emprego, vai trabalhar, vai se apresentar com alguém desse jeito? Não vai. É a mesmíssima coisa. Nós temos que cuidar disso. O nosso pensamento, nosso coração é uma camisa branca. Infelizmente ainda tem que estar salpicado dos nossos pensamentos complicados. Mas temos aqui o alerta de Jesus, nós estamos aqui justamente estudando a sua doutrina, seu pensamento, seus ditames. Então vamos fazer isso, gente. Vamos nos esforçar para limpar de vez o nosso coração. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.